Pois bem, irmãos, eu gostaria de convidar vocês todos a abrirem suas Bíblias em Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1. Eu gostaria de pedir um irmão para que novamente este irmão leia os versículos 26 e 27, que vão ser a base do nosso estudo nesta noite. Se alguém se fosse religioso, deixando de reparar a língua, antes, ordenando tal coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula, para com o nosso Deus e Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e assim mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Pronto. Irmãos, eu gostaria de começar constatando aqui um fato com os irmãos. Vocês já ouviram alguém falar a respeito das últimas palavras de uma pessoa? Rapaz, antes de morrer, o fulano disse isso. Qual foi a sua reação ao ouvir essa frase? Normalmente a nossa reação é de ficar quietinho, parado, ouvindo, com os ouvidos aguçados. Por quê? Nós parecemos ter um interesse a mais nas últimas palavras que uma pessoa profere. Parece que as últimas palavras, elas oferecem uma mensagem de sabedoria, uma síntese de toda a existência. Portanto, nós tendemos a ouvir com mais atenção relatos a respeito das últimas palavras de determinados indivíduos. Portanto, sabendo dessa atenção especial que damos às últimas palavras das pessoas, eu gostaria de iniciar esse sermão refletindo nas últimas palavras de um índio chamado Atuey. Quem aqui conhece o Atuey? Já ouviram falar dele? Ele é muito importante para a história cubana. Então, se você conhece a história de Cuba, você vai conhecer o Atuey. Então, permitam-me contextualizá-los aqui, lendo para vocês uma pequena biografia dele, que eu fiz algumas adaptações nela e tirei da internet. Em 1511, Diego Velázquez, colonizador espanhol, partiu da ilha de São Domingos, que fica no Caribe, para colonizar o que hoje conhecemos como a ilha de Cuba. Historicamente, como era o processo de colonização? Se vocês lembram um pouco das suas aulas na escola, vocês sabem que o processo de colonização ele é marcado por saques, por estupros e por escravidão. Então, logo que Diego ele saiu do seu destino no Caribe para encontrar-se lá com a ilha de Cuba, ele já decretou que os tainos, que são o povo indígena de Cuba, eles sofreriam grandes males. Então, quando Velázquez ele não sabe de um fato, mas antes dele vai um homem chamado Atuey, que era índio, liderando um grupo de 400 que foram adiante dele em canoas e que chegaram lá primeiro. Dizem que quando o Atuey ele chegou lá, ele encontrou-se com um taino, com um dos indígenas lá, e ele estava nas suas mãos segurando um cesto de joias e ouro. E ele, segurando esse cesto de joias, ele disse assim para o índio: aqui está o Deus que os espanhóis veneram. Por estes lutam e matam, por estes perseguem-nos, e é por isso que temos de os atirar ao mar. Eles dizem-nos, esses tiranos, que adoram um Deus de paz e igualdade, e, no entanto, usurpam nossa terra e fazem de nós seus escravos. Falam-nos de uma alma imortal e das suas eternas recompensas e castigos, e, no entanto, roubam nossos pertences, seduzem nossas mulheres, violam nossas filhas. Incapazes de nos igualar em valor, estes covardes cobrem-se de ferros que as nossas armas não podem quebrar. Então, os chefes taino, ao invés de ouvirem o Atuey, eles não responderam à sua mensagem. E pouquíssimas pessoas se juntaram a ele. Ele então fez uma resistência aos espanhóis, mas a resistência não durou muito, só teve o efeito de matar 8 deles. E depois de um tempo, por meio de torturas, os espanhóis conseguiram capturá-lo, prenderam-no numa estaca, e antes de atearem fogo nele, deram para ele uma oportunidade interessante. Será assim: Atuey, já que você já vai morrer mesmo, você já está condenado, nós vamos lhe matar. Não é uma coisa que está em negociação isso. Você não gostaria de aceitar Jesus, não? Para ir para o céu? Ele então olhou para eles e disse assim: os espanhóis vão para o céu? Aí, sim. Ele, pois eu prefiro ir para o inferno. Eu prefiro ir para o inferno do que ter que passar a eternidade ao lado de pessoas tão cruéis.
A conclusão que um historiador chegou ao ouvir essas palavras, um que estava presente, é que esse foi o nome e a honra que Deus e a fé ganharam no meio dos indígenas. Por que eu estou falando das palavras desse homem para iniciar esse sermão? Eu estou falando porque as últimas palavras desse homem ilustram bem uma realidade cotidiana para todos nós. Essa é: as religiões em geral, no pensamento do homem moderno, na cabeça do homem da era que vivemos hoje, elas estão em descrédito. Atualmente, seja pelo mau procedimento de líderes, seja por ideias erradas que as pessoas concebem nos seus intelectos, seja por excessos de alguns, seja por qual for a razão, é muito comum a gente observar pessoas que não acreditam mais nas religiões. Na verdade, pela comunicação do mundo moderno, nós podemos concluir que o pensamento dominante compreende que o único público com entrada garantida no inferno são os religiosos. A ideia é que na porta do céu vai estar lá São Pedro, ele olha para a pessoa e diz: o que é que você fez? Era assassino? Era. Entre. Você era mentiroso? Era. Entre. Não dá para entrar. Você era libertino? Vivia aí ficando com quem queria? Era. Entre. Aí São Pedro pergunta: o que é que você era? Você diz: eu era religioso. Não, você pode andar de baixo. O mundo hoje parece apontar a religiosidade como o único pecado que realmente condena definitivamente uma pessoa. Por outro lado, mesmo nos meios genuínos, nos meios adequados, nos meios ortodoxos, muitas vezes a gente tende a tratar a religião como um assunto a ser evitado. A frase: eu não estou falando de religião, eu estou falando de Jesus, é muito comum nos nossos meios. Mas será que as coisas são realmente assim? Será que a religião é intrinsecamente má? Será que existe alguma religião boa? Em outras palavras, será que existe alguma religião que realmente glorifica a Deus? A resposta para essas questões é sim. E hoje, e no próximo estudo, nós nos deteremos nas características da religião que agrada a Deus. Mas antes disso, nós vamos orar. Senhor, seja comigo nesta noite, me dê forças, vigor, intrepidez, me dê fervor para falar da Tua palavra de um modo adequado, Pai, porque sozinho eu não conseguirei. Me sustente, Pai, nos Teus braços, ajude os irmãos a não terem a mente que viaja, que se afasta, que vai para os mais escusos caminhos, mas ajude os irmãos a se concentrarem, a encararem esse momento como um momento onde Tua palavra é pregada. Senhor, Tu morrestes para que fôssemos um contigo. Então, que a nossa atitude, que os nossos empreendimentos, neste sentido, no intento, na busca por essa religação, que eles sejam de acordo com o que o Senhor determinou, e que eles sejam segundo a Tua administração e não segundo as nossas próprias ideias ou segundo aquilo que entendemos. Nos ensine hoje, Pai, nos coloque uma atitude de aprendizes no coração e faça que a Tua palavra venha a falar. É isso que eu te rogo, em nome de Cristo. Amém. Será que existe alguma religião que glorifica Deus? Segundo Tiago, a resposta é sim. Veremos então nesse estudo, por meio dos versículos 26 e 27, 7 características, nesse estudo no próximo, da religião verdadeira. Então, antes da gente partir para o texto, eu gostaria de explicar a ideia geral aqui que Tiago está externalizando. Porque depois dele falar, em primeiro lugar, nessa sessão, da maneira como o cristão devia o quê? Vocês lembram? Ele falou inicialmente da maneira como devíamos falar e do relacionamento dessa fala com a palavra. Depois, então, ele mostrou que deveríamos praticar a palavra de Deus. Agora, o que ele vai fazer é demonstrar como é a vida de alguém que tem o controle no falar e que pratica verdadeiramente a palavra de Deus. Esse texto ele está em oposição à figura do homem que se contempla no espelho, vê o seu rosto natural e logo se esquece. Esse é o que ele vai apresentar como de fato é o viver, as atitudes, como é a característica da devoção de alguém que realmente segue a Deus. Tiago, então, para alcançar esse objetivo, ele vai se usar aqui de uma estratégia.
Ele vai apresentar, primeiramente, este conceito, esta ideia da religião que agrada a Deus, por meio da negatividade. Ou seja, ele vai demonstrar como é uma religião que não agrada a Deus, como é uma religião falsa. E logo em seguida, ele vai apresentar como, de fato, a religião verdadeira ela é. Então, nesse estudo, a gente vai apresentar aqui, vamos nos deter nas primeiras 4 marcas, 4 características da religião verdadeira que esse texto apresenta. Então, veremos 3 coisas que ela não é e uma que ela é. E no estudo posterior, no estudo do próximo domingo, veremos as 3 últimas características da religião verdadeira. Então, sem mais delongas, vamos à primeira característica. Primeira característica da religião verdadeira, da religião que é aprovada por Deus, da religião que não foi fruto de um homem, de um grupo, ou de um pensamento de algum ardiloso filósofo, não, mas de uma religião que vem do próprio Deus. Primeira característica dessa religião, nós podemos encontrar na parte A do versículo 26. O texto vai dizer o quê? Ele vai dizer assim: se alguém supõe ser religioso. Então, irmãos, a primeira marca da religião verdadeira que podemos destacar, segundo esse texto, é: a religião verdadeira não é apenas aparência. Então, a religião verdadeira, a religião que agrada a Deus, ela não é meramente aparência. Ou seja, o que Tiago está nos conduzindo aqui à compreensão é que nós devemos começar por entender que a religião verdadeira ela não é meramente uma casca, ela não é uma miragem, ela não é um frasco sem substância. A religião verdadeira, ela não é apenas aparência. E vamos entender isso melhor. Como dito, Tiago ele começa esse assunto apresentando a religião verdadeira por meio de uma exposição do que é a religião falsa. Nesse sentido, sua primeira descrição dessa aponta para algo ilusório, para um elemento que aparece aos olhos, mas que dentro de si não tem um significado real. Então, quando ele diz, se alguém supõe ser religioso, a ideia aqui é, se algum de vocês parece ser religioso, se algum de vocês tem um comportamento que parece ser sagrado, se algum de vocês parece estar seguindo um conjunto de crenças, se algum de vocês age assim, mas não faz, ou melhor, faz o que eu direi a seguir, você só parece ser religioso, mas a sua religião não é nada além de uma ilusão. Irmãos, o que nós temos aqui é uma informação alarmante, pois essa ideia que Tiago está expondo, ela deve fazer qualquer homem, em qualquer ambiente que se julgue religioso, refletir. Porque o que Tiago está afirmando aqui é que o indivíduo pode viver uma prática religiosa, ele pode frequentar um templo, ele pode adotar certas práticas, ele pode se abster de outras, ele pode seguir normas, protocolos, e ainda assim, mesmo com toda essa complexidade de vida, isso tudo pode ser um holograma, uma projeção que imita algo que existe, mas que não carrega a essência daquilo que se propõe a ser. Irmãos, nós devemos ter essa verdade clara na nossa mente. Nós devemos entender que no falar o nome de Deus, que no seguir normas, que o vestir-se de determinada maneira, que o distanciar-se de certos comportamentos, que o praticar uma dita ação religiosa, que o não seguir certo caminho, que o adotar um costume X ou assimilar um comportamento Y, que andar com a Bíblia debaixo do braço, nenhuma dessas coisas garante que a religião que você está seguindo é verdadeira. Afinal, as falsas religiões também podem ter aparência. Elas têm costumes, elas têm práticas, elas têm diversos preceitos que você deve seguir. Então, mais do que a prática religiosa, o que Tiago está apontando aqui é que existe uma substância que importa. Irmãos, no que se refere à religião, a razão do comportamento é tão importante quanto o próprio comportamento. Entendam, uma religião verdadeira ela não é vazia. Ela não é um grupo de pessoas que estão andando
E você pergunta por que você está andando, e eles não sabem responder. Eu vi alguns vídeos dessas manifestações, a pessoa perguntava, por que você está aqui? Eu quero mudar o Brasil. Como assim? Eu quero mudar o Brasil. Como assim? Eu quero mudar o Brasil. E repetia essa frase. A pessoa não tinha uma reflexão profunda que justificasse ela estar ali. Uma religião verdadeira não é assim. Por que você vem para o culto? Porque tem que vir. Por que você lê a Bíblia? Porque tem que ler. Por que você tem que ter comunhão com os irmãos e por que a sua vida importa para cada um dos indivíduos dessa comunidade? Por quê? Não sei. Uma religião verdadeira não é assim. Uma religião verdadeira, ela não perde a valorização ao significado. Uma religião verdadeira não é vazia. Ela não é uma cesta de frutas de cera enfeitando uma mesa. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de conviver com isso. Uma vez eu fui para uma casa e vi uma maçã tão bonita. E a mulher ainda mandou eu comer. Malvada. É bonita, mas não tem nada por dentro. É só uma casca. É só uma figura exterior. Uma religião verdadeira não é assim. A religião verdadeira não é assim. Ela é vibrante, ela é coerente. Ela tem um significado. Na verdade, ela transborda significado. Nós não podemos perder essa valorização. Não podemos perder a valorização, o significado daquilo que fazemos para Deus. Logicamente, com isso, eu não estou romantizando a vida ao lado de Deus e dizendo que sempre teremos um forte senso de dever cumprido ou um desejo avassalador de realizarmos aquilo que Deus pede. Eu não estou falando isso. Eu estou falando que mesmo quando nós não desejamos fazer, ou quando fazemos apesar dos nossos desejos, ainda assim, existe uma poderosa dinâmica de comprometimento interior. Mas se por um lado nós não devemos romantizar a vida de Deus, por outro, a vida com Deus, perdão, por outro lado a gente também não pode automatizá-la. Entenda, não é comum você não desejar ler a Bíblia. Não é comum. Entenda, não é comum você não desejar a comunhão. Não é comum. Entenda, não é comum você não desejar vir até aqui, ouvir a palavra do Senhor, não é comum. Nós devemos admitir que na experiência cristã existem esses momentos, mas eles são exceções, porque a verdadeira religião, a religião que os salvos seguem, ela não é vazia, ela não é meramente uma exibição teatral, onde pessoas choram, gritam e não mudam interiormente. As práticas religiosas genuínas são acompanhadas de amor, de entendimento. Nós lemos a Bíblia porque amamos a Bíblia. Nós vamos à igreja porque amamos a palavra, amamos a comunhão. Nós evangelizamos porque sentimos a dor das almas que perecem. Não sendo assim, é possível que estejamos vivendo uma falsa religião. Irmãos, as pessoas, elas gostam muito de regras. Gostam muito de regras. Se eu disser assim, aqui é a igreja onde as pessoas não podem cortar o cabelo, chega um bocado de gente, porque o pessoal, o que é isso? Parece que tem uma espiritualidade escondida nas regras, em diversas normas. As pessoas gostam de preceitos. Muitas pessoas se deleitam em ouvir não pode, não toque, não pegue. A religião verdadeira não se resume a isso. Ela não é uma série de nãos ou sims. Ela é complexa, ela fala ao nosso coração, ela é interior, porque ela não é apenas uma aparência. Então, se você vem até a igreja e não sabe o porquê, se você lê a Bíblia e não sabe o porquê, se você nem evangeliza porque não se sente motivado, averigue sua religião, porque pode ser que ela seja uma falsa religião. Primeira característica da verdadeira religião, ela não é apenas aparência. Leamos agora a parte B do versículo 26 e nela encontraremos uma segunda característica da religião verdadeira. O texto diz o que na sua continuidade? Algum irmão lê aí, por favor. Continue. Decoração. Pronto. Em segundo lugar, além de não ser apenas aparência, a religião verdadeira, ela não tolera perversão. Vamos entender isso melhor. A religião verdadeira não tolera perversão. Primeiramente, Tiago nos apresentou a ideia de uma aparente religião por parte de alguns. De uma religião que não era real, que apenas parecia ser uma religião que só existia na mente daquele que
queria seguir. Agora ele vai mostrar o porquê dessa religião que ele citou anteriormente ser apenas uma aparência. E esse porquê é definido aqui como que sendo a incapacidade de refrear a língua e que resulta esta incapacidade na vida de alguém que supõe ser religioso em um profundo engano para o próprio coração. Entenda bem o que Tiago está comunicando aqui. O que Tiago está dizendo nessa porção é que a verdadeira religião jamais produzirá o mal, mas que em oposição a isso, a falsa religião não só produz o mal, como redunda em engano. Mais à frente, Tiago vai desenvolver melhor essa ideia aqui da língua e a ideia da importância do controle da língua. Mas de antemão ele já aponta este elemento como um fator que salienta a situação da vida de alguém enredado por uma falsa religião. A ideia aqui, irmãos, é simples. Alguém que vive falando mal dos outros, alguém que vive a murmurar, alguém que vive a mexericar, alguém que tem a boca cheia de maldições, alguém assim, alguém que vive desta maneira e que acha que segue a verdadeira religião, é só alguém que está se enganando. Não adianta vir para a igreja, não adianta dar o dízimo, não adianta de nada você soar aqui, literalmente. O seu esforço não valerá de nada se o pecado ele reinar na sua vida. Deus não está interessado em aparência. Deus não precisa do seu dinheiro. Deus não precisa de você. Se sua vida, ao oferecer qualquer coisa para Ele, estiver envolta de pecados, Ele não receberá. Pois a verdadeira religião jamais produzirá ou tolerará perversidade, e os perversos não a conhecem. Infelizmente, irmãos, as palavras que vocês estão ouvindo aqui estão entrando em extinção nos púlpitos do nosso país, muito fortemente. Hoje, o Jesus que se prega é um Jesus tolerante. A religião que muitos ensinam é uma religião onde tudo é permitido, menos o julgar. Vocês lembram daquela banda Menudos? Lembram? Tempo de vocês, tempo dos mais velhos. Eu nem dizer quem é para não se ofender. Mas eles tinham uma música que dizia assim: não se reprima. Vocês lembram? Não se reprima. Não. Passou no Google um bocado de vez. O lema dessas igrejas é isso: não se reprima. Seja quem você é. E Jesus vai lhe receber, porque Jesus é um cara legal. É um Jesus tolerante. A religião que eles pregam é uma religião onde tudo é permitido. O pecado, que pecado? Isso é um assunto antiquado, impopular. Disciplina é uma prática inadequada de um povo antigo, porque a nossa missão nesse mundo é ser feliz. A seriedade do pecado não é exposta com clareza e, como consequência disso, as pessoas nunca conheceram a verdadeira religião. Irmãos, a luz da palavra, ela, ao nos iluminar, inevitavelmente vai mostrar a nossa sujeira. A verdadeira religião, ela é como um alarme. Ela deixa o pecador intranquilo. Ela mostra para você que o seu pecado fede, ela aguça o seu olfato. Ela mostra que o pecado tem um gosto ruim. Ela mostra que o pecado é detestável ao paladar. Ela não aceita, a verdadeira religião não aceita pecadores conformados no seu rol de membros. Nós devemos entender isso, irmãos. Nós devemos entender que a religião que Jesus instituiu no mundo, que o meio de religação entre o homem e Deus, nunca será marcado pela perversidade. Então, se você vive uma vida nas trevas, se você ama a obscuridade, se você ama aquilo que é ruim, se você ama aquilo que desagrada o caráter de Deus e que claramente você vê na Bíblia que não pode ser assim, averigue bem, pois pode ser que você esteja vivendo uma falsa religião. A religião verdadeira, ela não é só aparência e ela não tolera perversão. O fim do versículo 26 vai nos apresentar ainda uma terceira característica da verdadeira religião. O texto diz:
a sua religião é vã. Baseado nesse texto, em terceiro lugar, podemos concluir que a religião verdadeira não é vã. O que é vã? É um carro, né? O que é vã? No Novo Testamento, a palavra vã, ela pode ter dois sentidos principais quando ela é usada. O primeiro deles faz referência ao comportamento religioso dos povos sem Deus. Ou seja, em alguns momentos o Novo Testamento vai apresentar aquilo que os ímpios fazem para se encontrar com suas divindades como coisas vãs. Atos 14:15 vai falar isso. Um outro sentido em que essa palavra vai ser usada é no sentido de algo que é feito para Deus, mas de um modo inútil. Esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Eles fazem coisas vãs, é o que Jesus diz. Então, olhando para esses dois significados, nós podemos sintetizar e dizer que, independente de qual seja o sentido, a religião verdadeira ela não é assim. Ela não é uma religião sincrética com os costumes antiquados do mundo. E ela também não é uma religião que produz inutilidade. Ela não se constitui por uma perda de tempo. Mas a verdadeira religião confere um propósito verdadeiro para a vida. Irmãos, nós nunca devemos perder essa ideia de mente. Nunca devemos aceitar que esse princípio deixe a nossa mente. Pois nós não estamos aqui nesse lugar hoje porque não temos uma coisa melhor para fazer. Você está com sono, tá? Alguns aqui estão com sono. Por que você não está dormindo agora? Por que você está se mantendo acordado? Por que você está batalhando contra o cansaço para se concentrar? Irmãos, a gente não pode perder o significado disso. A gente não pode perder a ideia de que isso aqui não é uma perda de tempo, mas que existe um propósito para a nossa vida. Nós nunca devemos aceitar isso sair da nossa mente, porque a gente não está aqui passando tempo, a gente não está fazendo as coisas como se fosse uma caridade para Deus. Não. Servir a Deus não é um trabalho para se fazer quando não se tem mais o que fazer, mas toda obra que é feita para Deus, note bem, toda obra que é feita para Deus é uma obra de valor inestimável. Trabalhar para Deus faz sentido. E você pode considerar muitas coisas como perda de tempo, mas nada do que é feito para Deus é uma coisa assim. Irmãos, nós não podemos sequer estimar o valor das obras que fazemos para Deus. Então, nunca interprete o seu serviço como algo sem sentido, mas sirva fielmente ao Senhor, porque Ele é a própria recompensa do seu trabalho. Você não está aqui para ser amado. Não está, não. Você não está aqui para ouvir uma boa pregação. Tem dias que eu acerto, faço até ao menos, né? Tem dias que, pelo amor de Deus, você não está aqui para ouvir um bom louvor. Às vezes o Felipe vai começar a música, começa ruim, termina como começou. O Camilo faz a mesma coisa. Os instrumentos desafinam, quebra um acorde de violão. Você não está aqui para receber um entretenimento, você não está aqui para assistir uma apresentação, não. Você não está aqui para as pessoas lhe agradarem, ou para você ser finalmente amparado por algum grupo, não. E não estou dizendo que essas coisas em si são erradas e que você não tem que desejar a excelência no que lhe rodeia. Você está aqui por causa do Senhor. É por isso que no dia que eu não prego bem, por isso que no dia que o Felipe vem pregar e não prega bem, no dia que o pastor Jaime vem pregar e não prega bem, você não tem o direito de desligar. É por isso que na hora que o louvor desafina, você não tem o direito de parar de cantar e dizer, que é isso, pelo amor de Deus, você não tem esse direito. É por isso que na hora que as coisas não andam conforme você quer, você não tem o direito de desistir. É por isso que você não tem o direito de dizer assim, eu nunca mais vou para aquela igreja porque falaram isso e isso do modo que eu não gostei. Porque isso tudo é secundário. E a razão de você estar aqui é uma rocha que nem um tsunami, nem um vento, nem uma tempestade, nem um terremoto pode abalar. Você está aqui por causa de Deus. 1 Coríntios 15:58 diz, portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Irmãos, a verdadeira religião não é uma perda de tempo.
Nós sacrificamos para estar aqui tempo que poderíamos estar tendo lazer. Poderia estar agora assistindo um filme com a minha esposa, curtindo o frio de Morada Nova. Poderia. Eu poderia agora estar na minha cidade natal, na beira da praia, comendo um peixe assado com tapioca, que é muito bom. Poderia estar fazendo isso. Por que eu estou aqui? Por causa de vocês? Eu amo muito vocês, mas não é não. Por causa do Senhor. E no dia que eu perder isso de mente, no dia que eu vier para a igreja por causa de alguém aqui, no dia que eu vier para a igreja por causa da performance do pregador, no dia que eu vier para a igreja por causa da qualidade do louvor, nesse dia eu abracei a falsa religião. Porque a verdadeira religião, ela não é vã, porque ela está fundamentada no Senhor. Irmãos, como é que eu posso saber que algo é tão importante e não me esmerar nesse algo? Porque certamente a religião verdadeira não é vã, mas muitos tratam como o último elemento na escala das prioridades. Uma das frases mais sem sentido que existe é: eu não li a Bíblia porque eu não tive tempo. Você pode não ter tido tempo para comer. Uma pessoa que diz: rapaz, eu não orei essa semana porque eu não tive tempo. Eu já ouvi isso algumas vezes. Vontade de orar pela pessoa. Irmãos, eu não tenho tempo de ir para a igreja. Falar essas coisas é implicitamente dizer: eu estou morrendo espiritualmente. Se a religião verdadeira não é vã, por que é que tantos insistem em tratá-la como se ela fosse? Como andam suas prioridades? Que tempo você tem investido no que realmente tem valor? Por fim, passando agora para a virada de chave de Tiago, para a abordagem positiva, veremos uma quarta e última nesse estudo, marca da religião verdadeira, e no próximo domingo nós continuaremos. Parte A, do versículo 27, diz: a religião pura e sem mácula. Em quarto lugar, podemos destacar que a verdadeira religião, ela, além de não ser apenas aparência, de não tolerar a perversão e de não ser vã, além de não ser essas coisas, ela é algo, e segundo esse texto, ela é purificadora. Essa palavra purificadora, ela foi a que eu achei para expressar essa ideia, mas a ideia aqui é a ideia de não ter elementos que contaminam. Lembro que no começo da pandemia, o meu cunhado foi me visitar. Primeira vez que ele viajou, depois que da casa dele para a minha casa, depois se instaurou o lockdown. Ele chegou lá de luvas, manga comprida, de máscara e de chapéu. Porque a gente, na primeira semana, a gente pensava que o vírus estava... Se desse uma brechinha, ele pegava a gente. E realmente o negócio foi bem sério, né? Mas por que ele estava assim? Porque ele não queria se contaminar. Porque ele achava que o mundo, literalmente, estava contaminando. A verdadeira religião, ela não contamina. Ela não produz nada negativo. Pelo contrário, aquilo no que ela toca, só melhora. A ideia aqui é de algo que não contamina, de algo que te faz bem, de algo que não vem acompanhado dos males e que não gera prejuízos. O que Tiago comunica aqui é que ninguém jamais vai regredir moralmente, em nenhum aspecto, ao ingressar na verdadeira religião. Irmãos, isso contrasta muito com o que vemos na vida de alguns, pois não são poucos os que usam da religião para pecar. Nesse sentido, um pecado muito visitado é o chamado legalismo. O que é o legalismo? O legalismo consiste na imposição de regras e preceitos humanos como indispensáveis para a salvação. A ideia é, você ainda não está fazendo o que é errado, mas você já está pecando. Eles criam uma cerca ao redor do certo e diz que se você cruzar essa cerca, você já está pecando, mesmo que ainda não esteja no ambiente errado. Isso desagrada a Deus. Isso desonra o nome dele. E para completar, isso é muito chato. Irmãos, essa descrição que eu estou fazendo me faz lembrar muito da história de um amigo de infância meu. Ele sempre foi um dos meus melhores amigos. A gente vivia na escola brincando, ele era muito comediante, e eu também era na escola. Na escola não era gente. E aí, o pai dele se converteu.
Irmãos, eu fiquei muito feliz quando eu soube que o pai dele se converteu. Ou melhor, o pai dele disse que se converteu. Porque a conversão dele fez o lar deles desmoronar. Ele ficava o tempo todo exorcizando o próprio filho. Isso é um fato, ele ficava exorcizando o filho. Ele ficava dizendo que a esposa ia para o inferno. Ele tinha essa atitude combativa o tempo todo. Ele via o demônio em tudo, ele repreendia tudo e todos. Está repreendido em nome de Jesus. Ele dizia que todos iam para o inferno. E por fim ele abandonou a família e disse que ia seguir Jesus. Esse meu amigo ainda hoje não quer ver um crente. Ele é revoltado com a fé. E ele projeta em todo crente o péssimo exemplo do seu próprio pai. Irmãos, não é isso que a religião verdadeira faz, não. A religião verdadeira, ela não é uma dinamite que explode tudo que toca. A religião verdadeira, ela nos conduz à restauração. A religião verdadeira, ela não produz distorções de caráter. Irmãos, ser carrancudo não é sinônimo de ser cristão. Alguns acham que não brincar, não se divertir, não contar uma piada, não se alegrar, é assim que é um crente. Esse é o perfil, são elementos do perfil de um cristão. Alguns acham que ser introvertido é ser o cristão ideal. Outros acham que a vida de todo crente é monótona e que nós não nos divertimos. Mas não, irmãos, a verdadeira religião, ela não gera essa instabilidade, esses problemas. A verdadeira religião, ela nos ensina a viver no mundo, a desfrutar desse mundo, a encarar as coisas que Deus tem nos oferecido como um bálsamo para a nossa alma. Então, mesmo que muitos contaminados pelo mundo culpem a religião, nós devemos saber que a religião verdadeira, ela não contamina, mas ela é purificadora. O efeito que a religião proporciona na vida daquele que entendeu verdadeiramente quem é Jesus, não é o efeito destrutivo, mas é o efeito construtivo. É aquela irmã, como eu já vi algumas vezes, que encara as afrontas do marido, mas não deixa de servir Jesus. É aquele marido que depois de anos maltratando sua esposa, não consegue mais ficar insensível ao grandioso exemplo dela e diz: eu quero esse teu Jesus aí para mim. Irmãos, a religião verdadeira, o processo de religação entre o homem e Deus, que foi entregue pelo próprio Cristo, é um processo que purifica o homem, que o faz realmente viver. Você deve estar contaminado em alguma medida ainda pelos males desse mundo. E o nosso processo até o fim da nossa vida vai ser um processo de descontaminação. Saiba que os meios que Cristo nos oferece, que a comunhão, que o buscá-lo, que o vir ao culto, que o ter contato real com os irmãos, são meios de você se livrar desses problemas. Porque a religião verdadeira, ela é pura. Ela não tem mácula, ela não vai gerar para a sua vida nenhum problema, mas a religião verdadeira. Irmãos, por hoje vamos parar por aqui, e no próximo domingo continuaremos esse estudo e veremos as últimas 3 características da verdadeira religião. Eu preguei já uns 40 minutos, e eu sabia que os outros pontos seriam um pouco mais extensos, então, para vocês não se insurgirem contra mim, rasgarem suas vestes e disseram: não quero mais, eu resolvi dividir em 2 partes. Ainda assim, eu gostaria de concluir com uma pergunta. A religião que você tem vivido, ela parece com essa que nós estamos estudando? Se hoje o seu vizinho, o seu irmão, o seu pai, ele fosse, em suas últimas palavras, falar do seu contato com Deus, ele desejaria o céu? Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado por tua palavra, por teu amor. Muito obrigado porque o Senhor é grandioso em nos conferir informações que nos libertam do cativeiro que o pecado impõe nas nossas vidas. E os irmãos a praticarem essa verdade. Nos abençoe na continuação desta semana,
faça que venhamos a viver adequadamente tudo que o Senhor tem proposto genuinamente na Tua palavra. Pai, muito obrigado por essa oportunidade, por Teu amor que foi derramado na minha vida e pela capacidade que o Senhor me deu de transmitir essa mensagem. Espero que o Teu Espírito faça que ela venha penetrar nos corações. Muito obrigado por todo esse momento de culto. Abençoe o restante da nossa noite, em nome de Jesus Cristo. Amém.